Beleza. Beleza, pessoal? Boa noite aí para quem chegou, quem não chegou. A gente está avaliando aí alguns trabalhos, né? E o Bruno e o Alberico fizeram um trabalho usando um site online, usou HTML, Java e Canvas 2D para fazer aquela proposta que a gente deu, né? E a gente está discutindo exatamente isso. Ele me passou o site que ficou online, deixou o código-fonte. Claro que eu não vou fazer download agora. Ô, Renan, você fez em que, Renan? Alguém usou After Effects? Isso, foi o Renan. Beleza, After Effects já é um software um pouco mais complexo, né? Quer dizer, não é complexo no sentido de fazer as coisas. Talvez ele seja complexo no sentido da gente saber utilizar, né? Porque ele tem muitos recursos, tá? E de repente a gente tem que se aprofundar, né? É a mesma coisa, a Adobe, ela produz vários softwares para edição gráfica de computadores, né? Tipo, o que eu conheço, Illustrator, por exemplo, é para fazer desenhos vetoriais, né? Tá? O After Effects é para criar efeito depois de você filmar. O Premiere, parece, é o de edição de vídeo, né? Mas assim, os softwares são tão parecidos e o Photoshop é para mexer em imagem. Daí tem o... Ah, eu comprei o Adobe, eu baixei todos os softwares deles e eu estou pagando por ano. Não é caro, se for ver pelo uso que dá. Mas eu não tenho tempo para ficar brincando, né? Então, é assim, eu trabalho muito pouco com esses softwares, tá? Tem o DaVinci, né? O Resolve, né? O Resolve já é um software para animação gráfica mesmo, tá? Mas, se você souber utilizar quaisquer desses softwares, dá para você fazer animação, né? Até no Photoshop, ele tem possibilidade de você fazer os frames, tá? Então, Fireworks é difícil, Bruno, mas é sempre assim, para a gente lembrar, é difícil você aprender a lidar com o software. Mas, por exemplo, o que eu gostaria, o intuito era esse, é que na hora que você estivesse fazendo a animação, tá, você estivesse entendendo, né, o que estava se passando, né? Então, por exemplo, vamos lá, eu vou compartilhar aqui a tela do meu querido PowerPoint, né? Você vê, até no PowerPoint dá para você fazer animação. Tá? Eu vou pôr a tela inteira. Tela inteira. Que daí vocês veem tudo que eu estou vendo, inclusive o Baby Shark. Olha que legal, vocês estão vendo a tela inteira aí, né? Beleza. Então aqui, ó. Olha que bonitinho aqui, ó. Esse daqui é o trabalho do. Calma aí, deixa eu resetar aqui. Tá. Mais ou menos, a proposta foi mais ou menos isso, né? Deixa eu resetar aqui. Você colocou ajuste em Y, ajuste em X, então vamos começar daqui, né? E aqui você faz quantos frames por segundo que você quer que ele anime. Legal, né? Daí ele chega num determinado lugar, se Deus quiser, ele vira estrela. Tá, beleza. Vamos às críticas, só para vocês. Não estou criticando o trabalho, não, né? Vamos fazer o seguinte, ó. A primeira coisa, essa transição, né,
do, do quadradinho, né, na estrela, ela é muito abrupta, né? Então é assim, ó, você chegou num determinado momento, pum, e explodiu a estrela, né? Na realidade, você não fez, você não conseguiu produzir aqui aquelas transformações que a gente estava estudando em aula, né? Não sei se você concorda comigo. É que eu não estou vendo, vocês não falam, né, esse microfone aí de vocês. Daí o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer tudo uma técnica aqui para entender e para me comunicar com vocês, né? Ah, tá. O que, que acontece então? Vamos pegar o PowerPoint aqui para vocês verem. Arquivo novo. Tá. Então, a ideia é a seguinte: bom, você tem um elemento que no momento, ó, vamos imaginar que o nosso viewport, tá, é o canvas, né? É essa área aqui que é o papel. Ah, vou colocar um fundo nele, né? Vou desenhar um sólido, tá? Um sólido, e vou preencher esse sólido de preto. Vamos pegar um preto. Preto, tá? Então, o que, que vai acontecer? Eu vou mandar esse sólido para trás, tá? Bom, tudo isso que eu estou fazendo dá para a gente entender. Tudo isso é gráfico, né? Eu estou dando comandos aqui com o mouse e o computador simplesmente está fazendo os cálculos do que eu estou pedindo. Por exemplo, quando eu enviei uma figura para trás, o que significa dizer? Significa dizer que eu trabalho com vários layers ou várias camadas. Tá? Por exemplo, eu vou desenhar outro sólido amarelo aqui. Tá? Olha que legal. Tem um sólido amarelo e um sólido preto. Tá? Isso tudo dentro da minha window. Tá? Eu posso desenhar fora da window? Posso, não tem problema nenhum. Eu desenhei o amarelo fora da window. Entretanto, quando eu colocar isso daqui no modo de apresentação, que é apresentação de slides, tá? Tá? Olha o que, que vai acontecer. A parte, espero que vocês estejam vendo aí, a parte que eu desenhei fora do meu canvas, ou fora da minha window, continua lá no PowerPoint. Só que para minha apresentação aqui, ela não está sendo necessária. Né? Ou seja, esse é aquele conceito do viewport que a gente viu, né? Tudo que está na minha área de interesse está aqui, e o que está na minha área de interesse são esses polígonos que estão dentro, obviamente, do meu viewport. Tá? Agora, se eu trouxer esse cara para cá, tá? Então o que, que aconteceu? Ah, eu coloquei todos eles dentro do meu viewport, né? Todos esses dois quadrados aqui, e na apresentação, tá? Ele aparece inteiro, obviamente. Então, a minha área de interesse é aqui. Só que o que, que acontece com os objetos? Tá? Eu posso desenhar objetos na mesma. Vamos imaginar assim: são objetos 2D que a gente está tratando. Tá? Eu posso desenhar objetos 2D no zero do eixo Z. Tá? E eu posso, por exemplo, criar várias camadas. Tá? No meu desenho. Ele é 3D? Não, ele não é 3D. É um desenho 2D, só que com várias camadas diferentes. Então, o que, que eu faço? Por exemplo, se eu colocar esse amarelo, tá? Ele está numa camada. E esse preto está em outra camada. Então, o que, que pode acontecer? Obviamente, eu posso arrastá-los, né? E eles não vão colidir, tá?
E quando eu coloco dois objetos na mesma camada, tá? O correto, num desenho animado ou numa computação gráfica real, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que delimitar os limites, né? Delimitar os limites é bonito pra caramba, né? Eu tenho que simplesmente informar que esse objeto, ele vai ter vai ter um nome, vai ter um modelo. Aqui no PowerPoint a gente não vê, né? Mas quando eu exporto isso daí para o OBJ, lembram-se que eu pedi para vocês fazerem aquela pesquisa, a gente vai conversar sobre isso, né? Quando eu faço esse desenho aqui, eu estou dizendo assim para o PowerPoint, olha, eu quero que você vá na coordenada de tela XY, né? Que seria essa coordenada 1 aqui, bonitinho, né? Determino, eu vou fazer grandão aqui, mas vocês entendem que é um vetorzinho isso daqui, né? E vou pintar de roxinho, 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 tá? Ou seja, olha, eu estou falando para o PowerPoint, ó, vai na coordenada tal, coloca um vértice, tá? Depois você pega esse vértice, estende ele x unidades ou k unidades, tá? Depois você estende ele, a gente já viu, né, como que faz para fazer a movimentação. Estende ele x coordenadas, tá? Em y e estende ele menos x coordenadas em menos w coordenadas ou w pontinhos, w unidades, tá? Em x, mas com sinal trocado, né? Um vetor que muda a direção, tá? E provavelmente, tá? Quando você faz isso, se você deixar desse jeito, ele não consegue fechar o software. Então você tem que fazer, né? O software faz com que ele se feche aqui. Ou seja, aí eu criei um sólido com quatro vértices, não é assim? Tá? Foi a mesma coisa que eu fiz para o preto, a mesma coisa que eu fiz para o amarelo e a mesma coisa que eu fiz para esse azul. Beleza. Só que na computação gráfica, quando você faz um sólido desse, um sólido desse assim, você tem que tomar cuidado para você saber os limites dele aqui, todas essas coordenadas que compõem, tá? Esse sólido, esse vetor, para que eventualmente, quando você chegar com outro aqui, ó, tá? Tá vendo que ele deixou transpor, vamos dizer assim, tá? Eu tenho que fazer algo para que ele bata aqui, ó, e não deixa transpor, tá? Ou seja, um jeito de fazer com que o sólido entenda que isso daqui é um outro sólido e que na hora que eu aproximar os dois, tá? Se os vetores dessa lateral corresponderem aos vetores dessa lateral, tá? Ele tem que parar a movimentação que eu estou fazendo com ele, tá? E qual que é a movimentação? É aquela matriz de transformação que a gente viu, né? Você acha o centro do objeto, tá? E você do centro do objeto, você traça um vetor, tá? Por exemplo, eu quero que esse objeto se mova daqui para cá, tá? Esse caminho no qual ele vai mover, ele é um vetor. Vocês concordam comigo? Tá. Ah, eu não sei qual é a norma dele, eu não sei qual que é o tamanho dele. Bom, o software vai fazer uma coisa, e esse é um conceito importante, que é normalizar o vetor. O que é normalizar o vetor? É pegar um vetor, por exemplo, e colocar no início lá do 0, 0, tá? Para fazer um cálculo, para saber quantas unidades, né, que eu vou definir para que esse centro de massa vai se mover para cá. Tá? Uma vez descoberto isso daqui, é óbvio, você vem para cá e aplica esse vetor em todos os outros pontos do objeto. Tá? E quando você faz isso, o que vai acontecer com o objeto? Ele vai se movendo. Só que veja bem, essa taxa de movimentação, tá? Que o Alberico colocou lá
no o Alberico colocou onde? Para achar aqui. Estava aqui, né? Tá? Olha só. Ele determinou no software dele a posição do centro do elemento em X e em Y. Tá? Então eu posso ajustar aqui, ó, tá? E começar no início lá, tá vendo? Tá? Então ele definiu isso daqui como sendo o viewport dele, tá? Colocou, no caso, o quadradinho, né? Quadradinho, tá? E ele fez o quadradinho se movimentar uma taxa. Legal, tá? Essa taxa ou velocidade, né, de movimentação, tá? É uma taxa. Portanto, é você variar esse vetor aqui, tá? Que ele é composto quando você normalizou, né? Quando você normalizou aqui, ó. Ah, e detalhe, né? Quando você normalizou aqui, supondo que isso daqui seja 00, né? A gente sabe que na tela do computador, se não sabe, a gente vai ficar sabendo agora, o 00 é aqui, tá? Bem em cima, aqui no canto superior. Mas tudo bem, o que importa é você saber o que está acontecendo, tá? Então veja bem, quando você faz uma transformação ou faz um software, produz um software para fazer uma transformação de um sólido em 2D, o que é importante para a gente é ter conhecimento desses processos que acontecem diretamente lá dentro do software. Né? Tipo assim, como que o cara que fez o software, o After Effects, o Canvas, o Sony Vega, o Render, qualquer Photoshop, não interessa. Qualquer software desse que manipula imagem, tá? É você entender quais foram os recursos que o cara usou, se ele usou esses recursos ou usou outros recursos que a gente ainda é, não conhece, mas a gente vai acabar conhecendo. Por quê? Porque se você tiver esse conhecimento, tá? É muito mais fácil de você aprender e lidar com o software. Sem contar os nomes, né? Não sei se vocês estão vendo, mas eu estou perdido aqui nesse negócio, né? Tá? Sem contar os nomes que os caras dão para as ferramentas, tá? Ah, legal. O cara pode. A ferramenta vai fazer o quê? Ah, vai fazer o negócio sair de um lado e ir para o outro. Beleza. Então a gente chama essa ferramenta de, sei lá, vai para o lado direito ou vai para o lado esquerdo, tá? E daí você coloca um íconezinho aqui, né? Dizendo vai para o lado direito, vai para o lado esquerdo, tá? Beleza, a hora que você apertar lá o mouse, né? On click, né? Assim que o programador gosta, on click vai para a função que vai para a direita. Tudo bem, você deu o clique, vai para a direita. Só que tem um problema, a hora que chega aqui, ó, você concorda que se a gente tiver num desenho animado, por exemplo, um personagem não vai poder entrar no outro, né? Então, daí você tem que limitar os personagens. Então, você limita esse objeto e você vai fazendo uma comparação para que quando esse chegar próximo, tá? Quando não tiver diferença entre esse vértice e o vértice do outro objeto, ele para, por exemplo. Né? Ah, você pode pôr um efeitozinho, né? Fazer que ele venha, bata e a hora que ele bater ele faz assim, ó, aquele tipo assim, opa, parou. E para. Então, isso daí vai ser um atributo, né, desse objeto. Então, em 2D, dá para a gente fazer isso facilmente. Tá? Outra coisa que a gente já sabe e que é interessante é isso, né? Ah, não, eu quero fazer o objeto crescer. Tá? Beleza, quero fazer o objeto crescer. Bonito, no PowerPoint. Só que ele cresceu e encavalou, passou por trás desse cara aqui, né? E aí, como que a gente faz? Então, a gente também tem que colocar uma possibilidade de, na hora que ele estiver crescendo, se ele pegar um outro objeto aqui,
tá? Ele para dizendo assim, ó, esse espaço dessas coordenadas já está preenchido por um outro objeto. A não ser que ele seja um fantasminha legal, daí um fantasminha legal ele, né? Ou mais, eu quero fazer uma rotação, mesma coisa, rotação. Vocês lembram que para fazer a rotação, o que eu tenho que fazer? Tá? Eu tenho que pegar esse vetor, o central, né, dele, normalizar o vetor, eu trazer aqui para baixo, fazer a rotação aqui no eixo, no 0, 0, e depois retornar o objeto para cá através dessas transformações que a gente viu, ou a da aplicação das matrizes de transformação. Né? Legal. Tá. Então, beleza. Então a gente já viu isso, já está testando. Tá todo mundo mandando o link do projeto aqui. Todo mundo está com vontade que eu veja o projeto de todo mundo, é isso? Legal, eu vou ver com carinho. Tá? Depois eu pego esses links aí. Legal, então, essa parte. Bom, eu estava falando de layers, né? Por exemplo, no caso, tem softwares que nem esse daqui, por exemplo, cada objeto, tá? Que ele, como ele não tem essa pretensão de ser, como que fala? De não deixar passar, por exemplo, né? O PowerPoint não sabe limite, né? Você desenha onde você quiser, né? Então, daí ele coloca cada objeto num layer, né? E a gente utilizar esses layers é muito legal em animação gráfica, né? Você usar layers. Por quê? Porque os layers, eles podem, por exemplo, você define um avatarzinho, né? Que é o quadradinho aqui, esse quadradinho bonitinho, o outro sumiu, esse daqui grandão. Vamos fazer. Então você põe dois quadradinhos bonitos aqui, eles vão conversar um com o outro, né? Só que lá no fundo, no outro layer, o que você faz? Você coloca, por exemplo, a paisagem, né? Então, vamos colocar paisagem, olha só. Bom, é claro que isso daqui é uma animação muito porcaria, né? Animação 2D. O quadradinho só vai para o lado, só vai para o outro, e alguns conseguiram fazer ele se transformar numa estrela. Mas como que ele se transformou numa estrela? Pelo que eu entendi pelo menos na aplicação aí que o Demetrius, quem fez mesmo? Ó, gente, nossa, Alberico fez. Vem cá, é Alberico, Albérico, o que é esse aí no meio? Explica como que é o teu nome. É com Érico, então eu tenho que falar assim, Albérico, é isso? Ah, então, tá vendo? Se você não fala, eu vou sempre falar errado, porque eu sempre li o seu nome e achei que era que nem o Alberico do Jô Soares 11:30 lá. Entendeu? Então eu vou dar um apelido para você. Beco. Vou chamar você de Beco, fica mais fácil. Pronto. Né? Carinhoso, né, Beco? É apelido de família. Tenho certeza que deve ser Beco, não é? A mamãe não chama de Beco? Fala assim, puta, detesto esse apelido. Detesto esse apelido. Bequinha. Legal. Bequinho. Detesto esse apelido, né? Mas beleza. Dá um beck? Legal. Então vamos lá. Agora que a gente já tem intimidade, né? O professor pode chamar você de Bequinho, né? Não tem problema nenhum. Os alunos me chamam de Cezinha também, por causa do meu tamanho e da minha barrigona. Bom, beleza. Então a gente está falando. Ah, legal. Então vamos fazer um negócio mais bonitinho aqui. O que a gente faz? Ah, eu vou pegar e vou desenhar aqui um chão. Né?
Olha que chão bonito. Vou até aumentar a grossura dele, tá? Pô, daí a gente vai fazer esses quadradinhos aqui ficar no chão, né? Tá. Como que eu sei que ele vai ficar no chão e ele não vai passar para baixo do chão? Ah, aí que tá, né? Bom, se a gente desenhou o chão, a gente tem que determinar um limite aqui para que o quadradinho não passe no chão. Legal. Ou seja, a hora que existe contato entre os vértices do quadrado e o chão, no caso, no primeiro ponto aqui, ó, o quadradinho ficaria aí. Só que se a gente fosse fazer um software legal mesmo, né? Esse quadradinho aqui, ele ia fazer assim, ó. Ele ia dar uma tomadinha, né? Porque tem um morrinho, né? Ah, e é assim que funciona a animação em 2D. Bom, legal. Esse quadradinho está aqui e vamos supor que os dois são namorados. E esse daqui tem que namorar esse. Então, o que a gente vai fazer? Vai ter que fazer um movimento, né, para um grudar no outro aqui. Legal. Então, se a gente fizer... Opa, desculpa aí. Opa, desculpa aí. Estou pegando as duas coisas e não era para pegar as duas coisas. Vou pegar só esse aqui, ó. Ele chegou, vamos dar uma acertada nele, porque aqui já está mais retinho. Daí ele vem com um quadradinho e está namorando o outro. Olha que legal. Tá? Legal. Essa movimentação a gente já sabe como fazer. Tá? Mas é claro que... Ah, e detalhe, o chão a gente já sabe. E no layer atrás, que eu coloquei esse quadradão preto aqui, a gente pode colocar um azul celeste. Né? E aqui embaixo do negocinho aqui, a gente pode pintar de verde, grama. E a gente pode colocar um monte de coisas aqui, tá? E essas coisas podem ficar em layers diferentes, com, vamos dizer assim, com individualidade. Ou seja, você pode mover as coisas, tá? Ah, individualmente. Tá? Sem mexer com as outras. Que nem, por exemplo, eu mexi com esse quadrado, estou mexendo só com ele. Tá? Eu mexi com esse, estou mexendo só com ele. Objeto 1, objeto 2. Objeto 1 eu mando ir para a direita, para a esquerda, matriz de transformação. Tá? Objeto 2 eu mando crescer. Tá? Mas não é assim que eu quero que ele cresça, né? Porque se ele crescer desse jeito, tá? Significa que ele se enterrou, né, no chão. Então não é isso que eu quero que ele cresça desse jeito. Ah, então a gente já sabe que é uma matriz de transformação diferente. Tá? Ah, legal, César, mas pô, a gente vai fazer o curso inteiro e vai aprender a mexer com quadrado? Não, a gente não está aprendendo a mexer com quadrado. A gente está aprendendo, né, qual é o cálculo que o software faz por trás de um determinado comando que eventualmente você dá com o mouse ou com a mão, tá? Ou você automatiza isso. Por exemplo, eu poderia fazer com que esse quadradinho aqui ficasse, né, rodando, tá? Legal. Bom, qual é a complexidade então? Bom, em 2D, talvez a gente não tenha tanto problema. A transformação de, de um quadrado em uma estrela, como que faz mesmo o negócio aqui? Eu não lembro como que faz a estrela no PowerPoint. Tem algum macete aqui para fazer estrela, né? Eu usei isso daqui da outra vez, não usei? Ou eu peguei uma estrela feita? Acho que eu tinha pego uma estrela feita, velho. Seja isso daqui. Tá, beleza.
Então, o que que acontece? Ó, eu queria fazer um quadrado se transformar numa estrela. Isso, adicionar pontos para conseguir mexer nos eixos. Ah, muito bem. Tem que adicionar pontos, né? Então, aonde que eu vou adicionar pontos? Né? Olha só, aonde que eu vou adicionar? Eu estou fazendo manualmente o negócio. Aonde que eu vou adicionar pontos? Eu posso, por exemplo, pedir para esse ponto vir parar aqui, tá? Não sei, né? Eu posso, por exemplo, pedir para esse ponto, olha só, eu vou passar a estrela para o lado de trás, tirar esse daqui para eu ver a estrela e colocar esse quadrado sem preenchimento, tá? Só para a gente entender que o que, que o software poderia fazer, tá? Tá. Olha que legal. Eu posso criar pontos aqui, né? Vamos criar pontos. Criar pontos. Editar pontos. Criar pontos. Criar ponto. Criei um ponto aqui, tá? Vou criar um outro ponto aqui. Criei um ponto ali. Vou criar um outro ponto aqui. Criei um. Ai, meu Deus! Vou criar um ponto aqui. Criei um ponto aqui. Com esses pontos que eu criei, eles são suficientes para eu transformar esse quadrado numa estrela? Eu acho que não, hein? Ó, eu vou colocar esse ponto aqui, colocar esse ponto aqui, colocar esse ponto aqui, colocar esse ponto aqui, colocar esse ponto aqui. Eu tinha criado um ponto aqui? Tinha, tá? Não. Então vou criar um outro aqui, porque eu descobri que eu tenho que criar outro ponto aqui. Esse ponto aqui. Vou ter que criar um outro ponto aqui, mais ou menos. Estou arrastando. Esse ponto aqui eu vou pôr aqui. E esse ponto aqui, que eu vou criar um outro ponto aqui, ó. Vou puxar aqui. E faltou aqui, ó. Vou criar um outro ponto aqui. Bom, legal. Uma bosta. Tá? Por que que ficou uma bosta? Porque eu criei uma curva em vez de ponto. Tá? Mas hoje, para primeiro desenho, está até bonitinho. Né? Bom, o que, que eu fiz? Eu simplesmente. Deixa eu pintar a estrela que a gente fez aqui. A gente criou uma estrela, né? Que não ficou muito lá bonita, né? Mas o que, que eu fiz aqui? Nesse caso, manualmente, eu simplesmente peguei um vetor e dividi o vetor no meio e criei um outro ponto, um outro segmento de reta. Ou seja, eu criei um outro vetor, né? E eu fui fazendo isso daí e depois eu movimentei só os pontos que eu achei que tinha que movimentar para fazer o negócio se transformar na estrela, tá? Óbvio que eu fiz manualmente, mas isso eu posso fazer uma subrotina para fazer isso para mim. Então a ideia que eu tinha, tá? É exatamente fazer isso, fazer uma transformação onde talvez a gente conseguisse até ver essas movimentações dos pontinhos para fazer o quadradinho se transformar numa estrela. Olha que bonitinho. Então agora ficou chato, né? Porque eu tenho um quadradinho e uma estrelinha e a namorada do quadradinho eu transformei em estrelinha e agora o outro vai namorar com a outra estrelinha, vai dar mãozinho, olha que bonito, tá? Legal. Bom,
beleza. O Berico falou, o software faz exatamente isso. Ele pega o ponto, divide o vetor e pede para ele se transformar, só que está muito rápido. Então não dá para a gente ver isso. Beleza. O que, que é a rapidez, então? A rapidez, tá? A rapidez é a velocidade, tá? Que você faz o ponto sair de um determinado lugar e chegar no outro. Não é assim? Então, o tempo para a gente, em computação gráfica, o tempo é em função, tá, do nosso escalar K. Nossa, tá chique o negócio aqui. Do nosso escalar K, que vai multiplicar um, um vetor. Olha que bonitinho, eu aprendi a fazer vetor, cara. Muito legal isso. Cadê o negócio que eu ia fazer? Um vetor. Olha só, K que vai multiplicar o nosso vetorzinho que eu vou chamar de V. Tá? Então, esse K aqui, ó, tá? Quantas vezes, vamos dizer assim, né? Eu vou multiplicar o vetorzinho para ele se mover desse ponto 0, 0 até esse ponto onde eu quero. Isso eu teria que fazer em todos os pontos aqui, tá? Ah, beleza. A gente já viu mais ou menos isso matematicamente. Eu queria falar uma outra coisa hoje, tá? Que a gente vai poder ver, talvez a gente vai poder ver aqui, ó. Deixa eu pôr um outro slide bonito aqui. Vamos pôr um outro slide bonito, com fundo bonito. Tá, fundo bonito. Passar isso daqui. Não tem dois negócios, então não adianta nada, né? Agora sim, agora eu vou enviar esse daqui para trás. E vou pegar essa forma aqui, preto, e vou aumentar a espessura dela aqui. Beleza. Então eu tenho uma linha aqui, né? E o que a gente está vendo é exatamente esse movimento, né, do vetor aqui, que o meu mouse tá querendo fazer. Tá? Então, olha só que legal. Agora vamos. Aqui ele está reto, né? Então, e se eu quisesse fazer uma curva? Moçada, uma coisa eu vou dizer para vocês, não sei se vocês sabem, mas não existe vetor curvo. Entendeu? E não existe. Não existe. O vetor, ele é um ente que é uma reta, um segmento de reta. Então, quando eu falo que para desenhar essa reta aqui, por exemplo, eu pego esse vetor e vou fazendo ele se deslocar k vezes, tá? Até chegar na onde eu quero aqui para desenhar essa curva. Curva não, essa reta. E eu quero dizer que essa reta aqui, tá, é a soma de vetores. Então são vetores colineares, né? Então, beleza. Mas e se eu quisesse fazer uma curva? Sei lá. Se eu quisesse fazer uma curva. Existem várias maneiras de se fazer, tá? Deixa eu pegar uma curva. Olha que bonito que é. Assim, 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 assim. Ó, isso é uma ferramenta legal, né? Mas não é isso que eu quero. Eu quero uma curvinha, só uma curvinha simples de tudo, uma curvinha assim, ó. Só essa aqui. Beleza. Nossa Senhora.
uma curva aqui, tá? Ó, vocês viram que o software já fez para mim, né? A hora que eu peguei a ferramenta lá, o software já construiu a curva. Mas vamos imaginar que eu quero fazer um lançamento de uma pedra, né? Que a estrelinha azul mandou na estrelinha branca e a pedra sai daqui e, obviamente, vai chegar aqui no final dela. Como que eu faria isso? Bom, dá para fazer por multiplicação, né? E fazer os vetores, né? A multiplicação dos vetores canônicos aqui, né? Multiplicado por k, você vai fazendo com que ele siga a curva, não é assim? Isso é um jeito de fazer. Só que esse jeito, ele demora muito, tá? Então, tem alguns estudiosos bonitos, belezoides aí, no mundo da computação, da matemática principalmente, que inventou maneiras de se fazer curva de uma maneira um pouquinho mais rápida, né? Uma curva mais rápida do que ficar fazendo todas essas contas, tá? E, bom, dizem que o tempo maior que tem é para eu sair daqui e chegar aqui, né? Então, vou colocar uma ideia de um ponto A. Eu vou tirar esse fundo aqui, vai que só vai me atrapalhar esse fundo, né? Eu posso mudar, né, como que chama aqui? O design para esse aqui. Não, daí vai ficar tudo preto lá atrás, pô. Beleza. Fica melhor para vocês verem, eu acho. Tá? Então vamos imaginar um ponto A e um ponto B. Tá? Então, fazer uma movimentação de ponto A para ponto B, a gente já sabe, já trabalhou com isso. Tá? Mas vamos imaginar que eu quero fazer uma curva, tá? Produzir uma curva do ponto A ao ponto C, vamos dizer aqui. Tá? E eu tenho conhecimento, então, que do ponto C para o ponto B é muito fácil, e a gente já viu como faz isso, né? É o C menos B, né? A gente consegue fazer aí um vetorzinho reto, né? Um vetor que sai daqui para cá, tá? Beleza. Então, teoricamente, a ideia que eu tenho é fazer o negocinho sair do ponto A, tá? E chegar no ponto C agora. Só que eu quero fazer uma curva, quase igual essa daqui, assim. Como fazer essa curva? Tá? Um cara chamado Bézier, que fez uma função matemática que faz isso. E olha que legal que ele fez. Ó. Imagina um vetor, eu não vou fazer matematicamente aqui, eu vou explicar só para vocês, que eu acho que é a melhor maneira da gente tentar aprender. Tá? Imagina assim, ó, eu tenho vários vetorzinhos, né, canônicos, lembra que a gente fez? Os vetorzinhos a gente vai chamar a unidade dele, a unidade vai ser 1, né, obviamente. Ele vai estar normalizado e a gente vai amarelo, amarelo, vermelhão, vermelho, assim é mais fácil de ver, né? Então, o que vai acontecer? Ele descobriu que se ele somar, ou se ele verificar a movimentação que ele faz de A para B, K vezes, né? 1, K, 2, 3, 4, 5, e assim vai até chegar em B, tá? Se, ao mesmo tempo, tá? Ao mesmo tempo, ele pegar um vetorzinho de B para C, fazer K vezes, tá? Ele consegue fazer uma curva de A para C usando esses dois pontos. Como que é isso, César? Eu não sei. Eu vou tentar desenhar aqui para vocês entenderem como que Bézier fez. Tá? O negócio ficou tão famoso, tá?
que a gente usa isso daí em computação gráfica, eles chamam isso de curvas de Bézier. Aliás, a gente usa elas até no PowerPoint, a gente já usou. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Mas como que isso se procede? Olha só, eu vou pegar um monte de retazinhas, tá? Vou fazer isso daqui só para vocês verem. Aqui, ó. Eu acho que vocês já fizeram isso daqui quando criança. Eu, pelo menos, eu já fiz. Coloquei um monte de preguinho numa madeira, tá? E ia passando linha. Vocês já fizeram isso, né? Eu sei que vocês já fizeram. Bom, eu não sei se a cabeça nossa dá para perceber, mas deve dar, tá? Que no momento que eu faço esse ponto sair de A e chegar a B, K vezes, e esse ponto sair de B e chegar a C, K vezes, tá? Eu consigo fazer um negócio que é uma curva. Ó, então, uma das maneiras que matematicamente a gente consegue fazer uma curva é usando essa interpolação, né, vetorial que Bézier ensinou a gente, tá? Legal. Então, para fazer isso daí, eu preciso do quê? No mínimo 3 pontos, tá? E é bom, tem algumas complicações aí, alguns detalhes, tá? Que a gente precisa levar em consideração. Por exemplo, é... legal. Então, se eu tenho 3 pontos, eu consigo fazer uma curva. Consegue. E se eu quiser modificar essa curva aqui, que nem aconteceu aqui, ó, ela ficar mais torta para cá. É fácil. É só eu pegar esse ponto B aqui e trazer esse ponto B para cá, tá? Se eu fizer esse ponto B para cá, a gente vai ver que a curva vai ficar mais longa, tá? E se eu trouxer o ponto B para cá, a curva vai ficar mais assim esquisita, mais torta, igual essa daqui para o lado de cá, tá? Bom, então com 3 pontos eu consigo fazer uma curva. Legal. E se eu quiser fazer uma senoide, por exemplo? Bom, uma senoide vai ficar um pouco mais difícil, mas eu consigo também, tá? Se eu pegar, por exemplo, um ponto D, 4 pontos. Olha que legal. Tá? E fizer a mesma coisa, só que daí eu faço também, ó, ao mesmo tempo, um ponto saindo daqui para cá. Tá? Então a gente vai ver que a curva vai ficar assim. Ó. Quer dizer, deixa eu tentar desenhar aqui. Eu não sou muito bom de desenho, né? Mas vai ficar algo parecido com isso aqui. Desenho vermelho e fazer grossão. Beleza? Então, assim, existem matrizes de transformação que fazem essas curvas para a gente, né? Onde a gente vai ver isso daí? Vamos pegar o nosso quadrado, eu vou fazer ele branco, só que sem preenchimento, só a lateral dele branca. E vou colocar...
Então, vamos mexer nesse quadrado aqui. Bom, vocês conseguiram entender mais ou menos como que se processa a parte das curvas? Que esse matemático nos ensinou, tá? Depois, matematicamente, a gente vê até qual é a função, tá? Mas agora, para esse momento, a gente só precisa entender, ou é até mais fácil para a gente, né? Na realidade, é muito mais fácil a gente entender, né, como que o negócio acontece, tá? E depois a gente vê como que dá para implementar isso daí numa subrotina, tá? Mas é assim, ó. A gente aqui tem o quadrado com os nossos 4 pontos. Acho que se eu aumentar a grossura dele aqui, a espessura, grossura, espessura dele aqui, dá até para ver melhor, suponho eu. Na... Bom, beleza, então a gente consegue ver as linhas, né, e os pontos que formam o quadrado, tá? Beleza. Se eu clicar à direita aqui, se o PowerPoint me permitir, eu venho aqui no editar pontos, tá? Bom, quando eu estou nessa parte de editar pontos aí, o que que o meu software está fazendo? Ele simplesmente transformou para minha visualização esse quadrado em um polígono de 4 lados. Ele mostra para mim os 4 vértices, tá? E que mais informação que eu posso ter aqui? Tá? Ah, e ele faz uma reta ligando esses 4 vértices. Bom, mas no momento que nem vocês falaram, vamos colocar um outro ponto aqui, ó. No momento que eu coloco um outro ponto bem no meio aqui, tá? Não sei se vocês perceberam, mas na hora que eu coloquei esse ponto aqui, me apareceram 2 outros pontos, tá? Que é a mesma coisa que isso daqui, ó, tá? Ou seja, eu subdividi esse vetor, tá, em 3 pontos. E se eu pegar o ponto do meio e puxar, tá? Olha o que que ele vai fazer. Ele vai levantar, tá, o ponto do meio, certo? E vai deixar isso daqui reto. Mas isso daqui, ó, tá? É o que a gente chama de ponto de controle para fazer a curva Bezier. Tá vendo? Esse pontinho aqui que eu estou mexendo é exatamente o B, tá? E eu posso levar o B para onde eu quiser. E esse daqui, ó, é de um outro segmento, tá? Que é o C, por exemplo. Eu posso levar ele, ó, para onde eu quiser. Tá? E se eu fizer isso daqui, dentro do software, a hora que eu larguei aqui o negócio, esse desenho que ele fez foi exatamente isso daqui, ó. Ele foi calculando unidade por unidade do ponto, desse ponto aqui até esse ponto, tá? Passando por esse ponto de controle que é o ponto B aqui. Ó que legal, tá? Bom, isso vai acontecer com qualquer ponto que eu tenha no polígono. Por exemplo, esse daqui, ó. Se eu mexer aqui, ó, tá? Eu consigo transformar esse cara aqui, tá, em quase qualquer coisa que eu quiser. Tá? Só mexendo nos pontos de controle e no posicionamento do vértice. Tá? Ah, legal. É... Todo software que se propõe a fazer alterações gráficas, vamos dizer assim, tá?
eles se utilizam dessas ferramentas que existem na composição dele. Ah, legal. Então, em 2D, é até legal, né, a gente brincar. Dá para fazer um monte de coisa. Então, um vetor, né, no caso, não, nesse caso aqui são vários vetores, tá? Um que vai daqui a aqui, um que vai daqui a aqui, um que vai daqui a aqui, um que vai daqui a aqui. Só que esses vetores, na realidade, eles são compostos, ou essas linhas, vamos dizer assim, né, de ligação de um ponto ao outro, são compostos também por esses outros vetores aqui, que a gente, no momento, não sabe, porque eles não estão aparecendo para a gente. Tá? A gente só tem o resultado do desenho. Beleza? Vocês já sabiam, já tinham noção disso daí ou não? Que bonitinho, foi um coraçãozinho. Então, esse conhecimento, você concorda que nos ajuda, por exemplo, ai que chique, ai que meigo, um coraçãozinho, né? Ah, isso ajuda a gente a fazer o quê? Então, isso ajuda a gente a desenhar, não é? Demetrios, é assim, a gente sempre ouve falar das coisas, tá? Por quê? Porque o software usa. É aquele negócio que eu já falei para vocês, né, de ser macaquinho, né? Macaquinho é aquele cara que ouve falar, não sabe como funciona, mas sabe usar muito bem, né? Você consegue treinar o cara para ele fazer o melhor desenho possível. É preciso o cara que faz arte gráfica conhecer a fundo, matematicamente, o cara que faz computação gráfica, só, tipo assim, design gráfico, vamos dizer assim, tá? Ou faz animação 3D, tá? É preciso o cara saber exatamente, matematicamente, como que as coisas acontecem dentro do software que ele está usando? Não. Eu tenho certeza absoluta que tem um monte, mas um monte de usuário do Photoshop que faz horrores. Aquele cara que trabalha lá na que tira foto de estudante lá, de formatura, né? Pô, de repente o cara coloca a foto no Photoshop, ele usa filtro, ele faz balanço de cor, ele muda canal, sabe? Ele faz o negócio ficar bonito, né? A foto vai ficar mais viva, né? De repente ele, ou então o cara que faz arquitetura, né? Pô, ele faz aquele prédio, daí ele faz uma cobertura com não sei o que, revestimento de ouro. Daí você olha assim e fala, nossa senhora, o cara precisa saber necessariamente, nesse nível, como que o computador faz o cálculo lá dentro dele? Não, não precisa. Mas vocês que trabalham com computação gráfica, mas que eu pretendem, por exemplo, trabalhar com computação gráfica, tá? Não sei qual ramo. Tem 500 milhões de coisas que você pode fazer. Desde fazer logo, né, até trabalhar com desenvolvimento de efeitos visuais para o cinema. Não sei. Vai para Hollywood, tá? É, é bom a gente saber o que acontece, tá? Por quê? Porque se a gente souber como que o computador trabalha, a gente vai saber diferenciar, por exemplo, a velocidade de um software do outro, dentro das mesmas condições, na mesma máquina, com a mesma hardware, né? Mas assim, que software que eu vou usar? Tá? Eu vou usar o Vegas ou vou usar o DaVinci? Tá? Ou vou usar o Render, entendeu? Todos eles tratam disso daqui, todos eles têm curva de Bezier, né? O Illustrator só trabalha em cima disso.
Lembra que eu falei, Illustrator é mais vetor, né? Então ele trabalha com vetores. Então você tem que saber fazer o quê? Eu tenho que saber mexer nos pontinhos. Eu preciso saber o que, que vai acontecer lá dentro quando eu estou mexendo nos pontinhos? Não. Mas a gente que faz computação gráfica, a gente pode entender, né? Por quê? Porque assim, se eu for fazer um desenho 2D animado aqui, tá? Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou copiar esse coração maravilhoso, copiar, novo slide, tirar isso daqui que é a sujeira, tá? Colocar aqui, tá? Então, o que que então é um desenho animado, né? Bom, desenho animado em 2D ou até em 3D, a gente pode entender, é assim, ó, a gente faz um frame com o coração assim. No outro frame, a gente faz com o coração assim. No outro frame, 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 faz outro frame. Tá? Coração diminui um pouquinho. Faz outro frame. O que, que vai acontecer? Eu já fiz 40 frames aqui. Se eu pegar esses frames e apresentá-los na tela, renderizá-los inteiramente, porque é uma tela preta aqui, ó. O negócio tem que sair daqui, fazer isso daqui, encontrar os vetores certinho, desenhar, fazer o vetor crescer, diminuir aqui, tudo certinho, bonitinho, fazer as translações e tal. Ou seja, em um segundo, por exemplo, eu posso fazer o coração aumentar e diminuir. Se eu colocar isso daí várias vezes, vai dar a impressão para a gente que o coração está batendo. Legal. E para fazer as curvas, tá? A gente abre mão desses recursos, tá? Outra coisa que é importante a gente entender, tá? Olha só a limitação, gente. Eu tenho nesse desenho, tá? 5. 5 vezes 2, 10, mais 5, 15. Eu tenho 15 pontos de controle nesse coraçãozinho. Quais são? Esses 5, que são os principais, vamos dizer assim, tá? E cada um desses tem dois aqui, ó, que são os pontos, né, que me permitem, tá? Eu mexer e transformar as curvas. Não é assim? Legal. Se eu tivesse mais pontos, se eu tivesse mais pontos, você concorda que com mais pontos eu tenho mais controle sobre o desenho? Você pode até falar, oh, mas aí você está, né? Legal, tudo bem. É claro que eu estou mexendo aqui, vai mexer no desenho, mas eu tenho mais controles, concorda? Consigo fazer mais detalhes. Ou seja, com mais vetores, eu consigo fazer mais detalhes, tá? Só que a gente tem que tomar cuidado, porque quanto mais pontos eu coloco, fica são mais detalhes, entretanto, as coisas vão ficando mais complicadas aqui, que nem eu mostrei para vocês, de controlar manualmente. Por quê? Porque a gente pode, de repente, vai demorar mais tempo, né? Para a gente entender ou consertar ou fazer o desenho, tá? Bom, isso em 2D, talvez em 2D talvez não seja tão relevante, vamos dizer assim, né? Mas
a gente não vai trabalhar só com 2D, né? A gente vai trabalhar com 3D também. Bom, e 3D ele tem uma outra visão. Por exemplo, uma coisa que tem em 3D que a gente eventualmente não comentou nada sobre ainda, tá? Profundidade. Muito bem, Demetrios, profundidade. Mas a profundidade, Demetrios, é uma coisa, tá? Que muito embora seja importante, talvez não seja esse o nome correto que a gente tem que dar, tá? Que tal a gente chamar profundidade, em vez de profundidade, a gente chamar profundidade de perspectiva, tá? Bom, eu estou tentando fazer um negócio aqui, só para a gente pegar um branco aqui qualquer e aumentar o tamanho dessa linha, espessura, tá? Bom, então a gente vai trabalhar com um negócio que a gente chama de perspectiva, tá? E a gente vai ter que entender, tá, que, no caso, perspectiva, tá, é uma maneira que a gente tem de enganar os nossos olhos, né? Por quê? Porque o que a gente está reproduzindo aqui, ó, na realidade, eu só estou fazendo um desenho aqui, eu estou enganando minha mente, tá? Eu não fiz profundidade nenhuma aqui. Mas vocês concordam comigo? Ah, olha que sacanagem. Tá? Vocês concordam comigo que dependendo do jeito que eu colocar esse coraçãozinho aqui, tá? É, o coração em si ainda não tá dando sentido de perspectiva, mas a gente já tem uma ideia mais ou menos de como que é isso daqui, né? Parece-me que tem uma profundidade, certo? Parece-me que. E melhor ainda, se eu fizer isso daqui com o quadrado, e acertar certinho os pontos aqui, ó, tá? É que eu não consigo, eu não sei como fazer isso aqui no, tá? Eu não sei como fazer isso daqui no nosso PowerPoint. De ligar pontos e fazer os pontos correr junto, tá? Tá? Mas assim, quanto mais ah, ou quanto menor eu faço o quadradão lá no fundo, tá? Ele dá a entender, né? Será que eu consigo preencher isso daqui com uma corzinha sólida aqui assim, né? Dá a entender que tem uma profundidade na sala, né? E mais, se eu fizer esse coração ir andando, mas ao mesmo tempo diminuir de tamanho, daí essa ilusão aumenta, né? Só que eu tenho que fazer duas coisas ao mesmo tempo, tá? Ou seja, nesse caso, o computador está enganando a nossa visão, né? Nesse caso, o computador está dizendo para a gente assim, ó, cara, dá a entender que o coração que está em cima lá, é o da esquerda, ele está mais longe, tá? Mas isso não é uma coisa que é real, é uma coisa que está sendo produzida pelo computador e está fazendo a minha mente entender isso.
E existem vários tipos de perspectiva, tá? Que nem essa perspectiva aqui, tá? Ela tem um ponto de fuga lá na PQP, lá, ó, tá? Qual que é o que que é o ponto de fuga, tá? Ponto de fuga, tá? É um pontinho em algum lugar do passado aí, tá? Que todas as linhas do desenho se juntam, tá? E os quadrados aqui, ó, tá? Ele vai, tipo assim, ó, aqui é o ponto mais longe do negócio, né? Se o coraçãozinho fosse lá pro fundo, lá, opa, desculpe aí. Se o coraçãozinho fosse lá pro fundão, talvez ele fosse bem pequenininho aqui, ó. Tá? Então, ele até ultrapassou a parede, né? Tá. Existem perspectivas assim, existem perspectivas de outra maneira. Ah, por exemplo, você desenha a linha do horizonte, tá? Por exemplo, você pode fazer dois pontos de fuga saintes aqui do negócio. Tá? Depois eu vou pegar um negocinho de perspectiva e passar para a gente dar um entendido. Né? A gente não vai ficar craque nisso, não, mas é importante saber que tem. Tá? E isso tudo, a gente, em 2D, já dá para a gente ter até uma ideia, né? De você pegar um desenho, um cartoon em 2D, você vai ver que as coisas são desenhadas. Eu não estou falando desses cartoons de agora, assim, Peppa Pig, essas coisas assim que, né, o desenho para criança hoje em dia tá sendo bem, como que é grosso, né? São linhas grossas, né? A criançada parece que tem mais poder visual, né? Tem mais contato com a criança, esse tipo de animação. Não é que nem o Baby Shark lá que eu tava vendo, né? Você vai ver, são desenhos bem simples, né? São formas e chama muita atenção das crianças. Mas se pegar desenho da minha época, da Marvel, lá, o Homem de Ferro, que era tudo, era parado, né? Era como se fosse um quadrinho, né? Passado para planos de frames, né? Em que os movimentos eram muito reduzidos, mas passava a ideia do que estava acontecendo no desenho, tá? E a gente tem esses desenhos da Disney, né? Da Pixar, né? Que são de outro nível, né? Ou os mangás, né? Anime, né? Que chama do Dragon Ball Z e tal. A gente vê que os traços são não muito delicados, não muito. Como que eu poderia dizer isso daí? Não é uma arte que retrata a realidade, você sabe que é desenho. Não é que nem live action, né? Que nem passou o Rei Leão lá, que você viu o Mufasa, parecia um leão mesmo, o leão da Metro Golden Mayer. Né? Então, mas é assim, computação gráfica não é a gente tentar tornar as coisas de uma maneira, uma coisa digital em algo que é mais agradável ao olho e que pareça a realidade, tá? Então, live action é um exemplo, né, claro disso, ou os efeitos de cinema, que a gente tem visto. Agora, em desenho 2D, sei lá, Pink Cérebro, eu não sei quais que estão passando, porque faz tempo que eu não assisto, né? Você vê que tem cartunista que usa perspectiva de um tipo, tem outros que usam de outro tipo. E a gente vai usar o quê? Bom, a gente vai usar o que a gente conseguir usar, né? Que a gente aprender melhor, né? E é importante, então, a gente ter um pouquinho de noção de perspectivas. A gente vai ter uma aula só de perspectivas, tá? Voltadas para a computação gráfica. Beleza? Moçada, é assim, 20 e 25, eu nem pedi pizza hoje, mas eu vou pedir. Eu vou pegar esses 10 minutos aqui para pedir uma pizza, né? Sexta-feira, dia de pizza, e daí a gente vem, tá?
Eu espero ter, né, ter demonstrado, assim, de uma maneira bem simples, bem tranquila, todo aquele cálculo matemático que tem por trás disso daí, tá? Depois eu passo as matrizes de transformação, tá? Eu vou até passar as fórmulas, tá? Para vocês, tá? E a gente vai para o intervalinho, então, para eu pedir minha pizza, né? E daí eu vou buscar depois da aula. Então vai acabar a aula, a hora que eu vou pedir assim, ó, fazer a pizza para eu buscar às 10h10. A hora que acabar a aula aqui, eu vou vazar. Beleza? E a gente vai continuar vendo, né, na aula seguinte, os tipos de arquivos gerados pelas câmeras fotográficas, né? E eu vou dar uma dica também de animação. Animação. Vamos ver um pouquinho de animação, porque animação não é só fazer coração, né? Coração saltitante que pula, não é só isso. Animação pressupõe que você faça as coisas tenham movimentos leves, entendeu? Que ele cresça, que ele ande, mas de uma maneira sem dar soquinho, né? De uma maneira mais legal, assim, sabe? Dois coraçãozinhos. Aí você coloca o olhinho aqui, ó. Daí você pega um coração, só ele, e vira ele assim, ó. E daí você põe uma boquinha. Ai, que bonitinho. Ah, mas ele tem que estar sorrindo, ó. Tá vendo? Então, daí você vê expressões, né? Tá? Não basta fazer um coraçãozinho assim. Você tem que dar vida para a tua animação, tá? Vida para tua animação. Ai, que bonitinho. Aqui é a sobrancelha, sobrancelha, sobrancelha. Né? Daí, de repente, você pega aqui, ó, dá uma piscadelinha. Ai, piscou para você. Ai, que bonitinho. Ai, que chique. Bom, beleza. Renan, não sei ainda. Estou pensando. Cara, não esquenta a cabeça com isso, não. Né? Depois a gente discute. Fica tranquilex. Vai. Vamos aprender o que tem que aprender, né? Depois a gente vê esses detalhes sexuais aí. Não, 25 minutos não, você está louco? Vamos dar 15 minutos de intervalo, dá tempo de tomar uma Coca-Cola. Beleza? Então eu vou parar de gravar aqui. Vocês querem ficar escutando Baby Shark? Não? Não?